Eu quero ser muito objetivo, bem direto ao ponto, nesse bate-papo que teremos. Se eu puder dar um tema para a mensagem dessa manhã, volte para a sua zona de conforto. Eu sei que a gente fala muito sobre sair da zona de conforto. Eu não quero que você me entenda errado. Eu sei sair da zona de conforto quando é necessário. Nós estamos pastoreando numa cidade que está no sertão nordestino. A gente está na região mais pobre do Brasil e a região mais pobre dessa região mais pobre. Nós vimos essa igreja sair em 14 anos de um grupo de 130 pessoas para um grupo de mais de 5.300 pessoas. Nós vimos uma igreja que começou num terreno de 30 metros quadrados, estar agora construindo um prédio numa área de 30.000 metros quadrados. Nós vimos a movimentação financeira dessa igreja, numa região normalmente pobre, multiplicar por 100 mensalmente ao longo desses 14 anos. Nós temos mais de 16 missionários de Petrolina na África, na Oceania, na América do Norte, na América Latina. Então a gente sabe ficar desconfortável para poder experimentar crescimento. Eu não quero que você me entenda errado, porque trabalho duro é bíblico. As pessoas me chamavam de pastor Red Bull lá em Petrolina. Eu entendo que a Bíblia diz que quem não trabalha também não deve comer. Eu entendo que quem não provê para a sua família, a Bíblia diz, negou a fé, é pior que o descrente. Eu entendo que quando a gente recebe talentos, a gente precisa negociar, multiplicar, agir e não ser um servo mau e negligente que simplesmente guarda e fica sem fazer nada. Então eu não quero aqui fazer uma apologia à preguiça, mas eu quero falar que no meio de uma cultura que valoriza tanto a produção, que valoriza tanto o ativismo, que valoriza tanto o resultado, que valoriza tanto a ideia de quanto mais ocupado, melhor. Até mesmo no meio cristão, onde a gente muitas vezes confunde devoção com ativismo. No meio de liderança, a gente vê descanso como se fosse uma fraqueza. A Bíblia traz uma ideia diferente sobre isso. Uma das coisas mais espirituais que nós podemos fazer como um líder, como um ministro, como um cristão, é descansar. Uma das coisas mais importantes que a fé traz para a gente, que ela garante para a gente, não é os resultados, porque livros de autoajuda, porque treinamentos podem fazer você ter resultados, mas o lugar de descanso, o lugar de verdadeiro descanso é algo que somente a fé pode proporcionar para as nossas vidas. Salmos 23 diz que Ele nos faz deitar em verdes pastos. Ele nos conduz a águas tranquilas. Ele nos refrigera a alma. E eu queria, dentro de talvez mais 26 minutos, poder te ajudar a refrigerar a tua alma. Quando a gente olha para Êxodo no capítulo 5, eu gosto dessa passagem, eu não vou ler todos os versículos por uma questão de tempo, mas a Bíblia diz no versículo 1, depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu, quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Moisés insiste com ele, o versículo 4 diz que o rei do Egito respondeu, Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou, essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. E no mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes, não forneçam mais palha para o povo fazer tijolos como faziam antes, eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota, são preguiçosos. E por isso estão clamando, iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Veja que a resposta de Faraó para um povo que queria adorar a Deus foi dar a eles mais trabalho. Quem entende que trabalho é uma bênção?
Mas às vezes o faraó, às vezes o mundo, às vezes o diabo vai usar justamente aquilo que a gente concorda como bênção para afastar a gente de ter um tempo para adorar ao Senhor. Às vezes a mesma coisa que Deus nos dá para abençoar, se a gente não usar na medida certa, pode ser um instrumento de prisão nas nossas vidas. O trabalho pode te afastar da família, o trabalho pode te afastar de adorar, o trabalho pode te afastar de um tempo devocional. Isso me lembra Lucas, no capítulo 1 e versículo 71. Se você puder acompanhar comigo, vai lá. Mas se você não for bom de endereço, você somente escuta, porque Jesus diz um pouco do propósito da salvação. Ele fala, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados, lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos das mãos dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Sabe, nós vivemos numa geração que vê o tempo de forma monetizada. Eu falo isso como médico, porque eu trabalhava em regime de plantão, eu ganhava por horas. Então, às vezes, estar em um culto, fazer uma atividade devocional, fazia com que na minha mente acelerada eu calculasse quantos reais eu supostamente estava perdendo naquele momento que eu estava ouvindo, naquele momento que eu estava me dedicando ao Senhor. Mas numa geração exausta, a igreja é o melhor lugar do mundo para se ensinar como descansar. Hoje nós vamos aprender um pouco a descansar. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 2 e versículo 2, que Deus descansou. Ao final das suas obras, Deus descansou. Eu te pergunto, por que Deus descansou? Porque o nosso senso comum pode fazer a gente pensar que Deus descansou porque Ele estava cansado, mas eu quero te lembrar que o teu Deus não se cansa e nem se fatiga. Ele não ficou cansado, porque descanso não é somente para quem fica cansado. A Bíblia diz que ao cansado, está lá em Isaías no capítulo 40, nos versículos 29 ao 31, ele dá força. Deus não dá descanso ao cansado. Descanso não é só uma questão de estar fisicamente cansado, de estar exausto. Talvez você pense, eu estou bem, eu estou com força, eu estou com energia. Eu lembro que muitas vezes eu ouvia pastores dizerem, eu sou incansável, eu sou inquebrável. Na verdade, você é inquebrantável. Você não está se dando um tempo para ser abastecido pelo Senhor. Deus não descansou porque estava cansado. Deus descansou porque Ele queria dar um padrão e Ele queria dar um exemplo para a gente. E eu quero trazer aqui de uma forma muito breve 6 princípios sobre o descanso. 6 princípios para você entender por que é importante você voltar muitas vezes para a sua zona de conforto, você descansar. E o primeiro desses princípios é que o descanso é importante porque o meu descanso estabelece um exemplo. Então você que está aqui presencialmente comigo, diga, meu descanso estabelece um exemplo. A Bíblia nos orienta a ser imitadores de um Deus que descansou. E as pessoas, assim como nós vimos na Bíblia Deus descansar, precisam nos ver descansando. Se você é um líder, as pessoas precisam ver que você descansa. Eu vou contar um rápido testemunho. Eu lembro nos primeiros anos de pastoreio, quando eu ainda dividia a medicina com o pastoreio, vinha de plantões, que às 3 horas da manhã, um adolescente da igreja ligou para mim. Eu não tinha, como tenho hoje, o celular da igreja e o celular pessoal. E às 3 horas ele ligou, eu pensei, deve ser algo muito grave, atendi. E quando atendi, ele estava com um grupo de outros adolescentes e ele disse, eu sabia que o pastor não dorme. Eu sabia, ganhei a aposta, ele está acordado às 3 horas da manhã. E sabe, meu ego gostava daquilo. Mas eu entendi que, na verdade, eu estava dando um mau exemplo. Mas na frente, quando a igreja cresceu mais, um pastor nosso, certa vez, chegou para mim e ele disse, pastor, a gente precisa que o Senhor descanse, porque o seu ritmo, na verdade, está nos desencorajando.
Tem pessoas na equipe que estão sentindo condenadas quando estão descansando. Porque estão pensando, eu tenho certeza que agora o pastor Edilson não está descansando. E eu tenho que fazer alguma coisa a respeito também. Há pastores que tiram férias e a gente ouve muito esse ditado no meio pastoral de que o diabo não tira férias. Certamente alguém já ouviu isso. E certa vez um pastor estava descansando numa piscina e alguém chegou para ele e disse: pastor, o senhor está aqui de férias? O senhor sabia que o diabo não tira férias? E ele disse: eu sei, tanto é que ele usou as férias para enviar você para me perturbar. O diabo não tira férias, mas deixa eu te dar uma boa revelação, você não é o diabo. Então você que está aqui presencialmente, olha para o teu vizinho, por favor, me ajuda a pregar, diz para ele: eu não sou o diabo, então eu vou descansar e o diabo que lute. Ele que trabalhe 24/7, você não precisa entrar nesse regime também. Eu lembro de uma conversa com um pastor muito experiente que recebeu uma ligação de uma ovelha e ele estava à noite num momento com a família e o irmão disse: pastor, eu estou numa situação muito urgente, eu preciso de um aconselhamento agora. E ele disse: olha, agora eu não consigo falar com você. E ele disse: pastor, é muito sério, eu estou para passar por um divórcio. E ele disse: é tão sério, amanhã no primeiro horário a gente conversa, mas agora eu não posso. E ele disse: pastor, o que é tão importante assim, que o senhor não pode parar o que o senhor está fazendo para vir atender uma ovelha? Ele disse: se eu não fosse crente, eu diria que não é da sua conta. Mas como eu sou crente e seu pastor, eu estou num cinema com a minha esposa, com os meus filhos, eu não posso parar essa programação agora. E ele desligou o telefone. O pastor pensou: eu perdi uma ovelha, mas não vou perder esse tempo com a família. E aquele irmão depois conta que ele olhou para a esposa e disse: você acredita que o pastor teve a cara de pau de dizer que não ia me atender agora porque estava no cinema com a esposa? E a mulher disse: se você priorizasse a gente também, a gente não estava desse jeito. E eles começaram a se unir para brigar contra o pastor. Ele continua na igreja. E no aconselhamento no outro dia o pastor disse: se eu saísse daquele momento para te aconselhar, daqui a alguns meses seria eu a me aconselhar com o meu pastor sobre o meu casamento. O que é que as pessoas iam pensar de Deus quando ele descansou? Talvez alguns pensem o que vão pensar de você quando você descansa. Então você prefere nem postar na internet que você está descansando, para talvez não fazer com que alguém fique condenado. Mas mais uma vez o descanso, ele estabelece um exemplo. O que é que vão pensar de mim se eu descansar? Eu vou te dizer o que vão pensar. Vão pensar que você confia em Deus. Porque o segundo princípio importante de um descanso é que o seu descanso, ele honra a Deus. Diga comigo: meu descanso honra a Deus. A Bíblia diz no Salmo 46, versículos 10 e 11: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A gente quer trabalhar para o Senhor, a gente quer trabalhar no Senhor, a gente quer trabalhar pelo Senhor, mas na verdade, uma pessoa só descansa de verdade quando ela conhece o seu Deus. Descanso é uma evidência. Alguns podem dizer: o meu pastor nunca descansa, porque ele é espiritual, porque ele é incansável, porque ele é dedicado a Deus. E eu digo: não, pastor, você não descansa porque você acha que a igreja depende de você. Você não descansa porque você acha que a igreja vai fechar se você tirar férias. Porque você acha que a receita vai cair se você não participar de alguns cultos. Você não descansa porque você não confia que Deus pode fazer enquanto você está ausente. Tem pais que dizem: eu não descanso porque eu quero dar o melhor para a minha família. Eu conversei uma vez com um pai, ele trabalhava 24/7, ele dizia: eu quero dar o melhor estudo para os meus filhos, eu quero proporcionar para ele as melhores experiências. E eu disse: você sabia que quando essa criança crescer, ele não vai lembrar de um brinquedo um pouco mais caro que ele recebeu porque você trabalhou algumas horas a mais, mas certamente o tempo de qualidade que você deixou de ter com ele por causa do trabalho vai fazer uma grande diferença. Eu queria te dizer aqui que a gente adora o Deus que criou o final de semana.
Quem criou o final de semana não foi a CLT. Quem criou o final de semana não foi a cultura ocidental, está lá na Bíblia. Foi ele que estabeleceu o sábado. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 4, dos versículos 9 a 11, que nós devemos nos esforçar para entrar no descanso. E parece contraditório. Como é que eu me esforço para descansar? Como é que eu vou trabalhar para descansar? Mas no versículo 12 do capítulo 4, você pode ler em casa depois, a Bíblia dá a receita, é deixar a palavra de Deus trabalhar em você. Quando você deixa a palavra trabalhar em você, você vai aprender o significado do descanso. A palavra vai tirar de você os pensamentos que te impedem de descansar. Eu lembro que um tempo atrás a gente estava numa fase muito complicada financeiramente da igreja e a gente precisava fazer uma limpeza nos ar-condicionados. E quando foi tirado, depois de algumas semanas que o pastor não queria desembolsar um pouco mais de recurso para aquilo, a pessoa me mostrou que aqueles filtros sujos de poeira faziam com que o ar-condicionado tivesse mais esforço com menos resultado. Ele estava trabalhando mais, ele estava gastando mais energia, estava consumindo mais recursos e entregando menos refrigério. Mas depois de limpo, ele estava trabalhando mais leve. Sabe que a gente pode limpar o filtro da nossa mente para que a gente possa trabalhar com mais leveza? A Bíblia diz que um machado afiado, ele golpeia com menos força. Às vezes não é a questão da força com que você está batendo, é a questão de quão afiado está o teu machado. Você pode se aperfeiçoar, você pode crescer em capacidade, você pode crescer em experiência e com menos esforço fazer mais. É como mudar uma marcha de um carro. O carro tem a marcha de força, mas ele tem a marcha de velocidade. E eu creio que essa mensagem serve para trazer para algumas pessoas uma mudança de marcha pela parte do Senhor. Com uma mudança de marcha, você faz menos força no pedal, mas você consegue chegar mais longe e você consegue chegar mais rápido. Olha aí para quem está do teu lado de novo. Diz para essa pessoa, Deus está mudando a marcha do teu ministério. O Senhor, Ele quer limpar o filtro da tua mente. Segundo Crônicas 20, talvez muitos aqui já pregaram sobre isso. Diz, ei, a batalha é do Senhor. Esse propósito é dele, ele não é só teu. Isaías 64, no versículo 4, diz, nunca jamais se ouviu falar num Deus como esse, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ele trabalha para você enquanto você descansa nele. A Bíblia diz que a gente deve lançar as nossas ansiedades sobre o Senhor, se humilhar debaixo da sua poderosa mão. Se humilhar debaixo da mão é cuidado. Quando alguém está debaixo da sua mão, você está amparando. Debaixo dos pés, quem fica é o diabo, mas a gente fica debaixo das mãos. A gente fica num lugar de cuidado, num lugar de proteção. Descansar é confiar que o tempo obedece mais a Deus do que ao seu relógio. Agora, descansar traz um terceiro princípio importante que a gente precisa entender, é que o meu descanso abençoará outros. Diga comigo, o meu descanso vai abençoar outros. Isso me lembra Gênesis no capítulo 2, a gente já lançou um bom fundamento bíblico, então eu vou ser um pouco mais prático aqui. No versículo 3, onde a Bíblia diz, abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Perceba que a Bíblia diz que ele abençoou e santificou porque descansou. Dá para entender aqui que há uma relação de causalidade. Dá para entender que o descanso, de alguma forma, está conectado com bênção, está conectado com santificação. Nós olhamos, por exemplo, Jesus dormindo no meio de uma tempestade. Eu não sei se você lembra dessa passagem, eu imagino os discípulos lá tentando jogar água fora daquele barco e incomodados porque Jesus estava descansando enquanto eles estavam trabalhando. E aí eles acordam Jesus, mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus desperta, repreende por dois motivos. Primeiro, porque você só tem autoridade para repreender as tempestades de fora, quando você não tem uma tempestade do lado de dentro.
Se você está no meio de uma tempestade, mas tem uma tempestade dentro de você também, está tudo igual. Agora, quando tem uma diferença, está tudo bagunçado do lado de fora, mas você está organizado do lado de dentro, você tem autoridade para deixar do lado de fora do jeito que está do lado de dentro. Você precisa aprender a descansar no meio da tempestade. Tem gente que pensa que paz é a ausência de algo. Paz não é a ausência de algo, paz é a presença de alguém. Você não vai ter paz quando o problema sair, você vai ter paz no meio do problema. Porque ele disse, eu te digo essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, a segunda coisa que a gente vê em Jesus, me lembra Isaías, que diz, tu, pois, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Quando você sabe qual é o seu propósito, você consegue ficar em paz em meio às tempestades. Jesus sabia qual era o propósito dele. Ele veio para morrer numa... Você sabe disso. Se você nunca entrou numa igreja, você sabe que Jesus veio para morrer numa cruz. Jesus não veio para morrer afogado. Então ele não precisava ficar preocupado com aquele barco. Se não tivesse uma cruz debaixo d'água, não tinha por que ele ficar preocupado, ele entendia o seu propósito. Quando você entende o propósito, você não vai se preocupar com aquilo que foge daquilo que você nasceu para fazer. A gente vê constantemente Jesus saindo, retirando-se para lugares solitários para orar, enquanto muita gente queria receber cura, queria receber oração através de Jesus. Por quê? Porque eu sei que você lembra da mulher do fluxo de sangue. Quando ela tocou em Jesus, Jesus disse, eu sinto que de mim... Tem aconselhamentos que eu termino dizendo, eu sinto que de mim saiu o poder. Eu fui sugado. Agora, o que acontece se só sai e você não deixa entrar? Você vai andar na reserva. E tem muito pastor na reserva, tem ministro na reserva, tem pai na reserva. Por quê? O que acontece quando você está na reserva? Alguém aqui já andou com um carro na reserva? 4 pessoas, todo mundo próspero aqui. 4 pessoas vão entender o exemplo que eu vou falar agora. Os outros, talvez mentirosos, eu não quero entrar numa seara complicada nessa manhã. Tem 2 coisas que você não faz quando você está na reserva. A primeira delas é que quem está na reserva não entra em caminho novo. Você mal sabe se dá para chegar lá no lugar que você sempre vai, para que arriscar um caminho diferente? Pode demorar mais. Quando você está na reserva, você não empreende. Quando você está na reserva, você não inova. Quando você está na reserva, você não tem a coragem necessária de dar um novo passo, de levantar uma nova pessoa, de fazer uma nova iniciativa. Mas quando você está com o tanque cheio, você tem margem. E com margem você inova, com margem você explora, com margem você se reinventa. Agora, a segunda coisa que acontece quando nós estamos na reserva, e só 4 pessoas aqui vão entender, espero que você online entenda, é que quem está andando na reserva não dá carona. Você nem sabe se você vai chegar lá, quanto mais levar outro. Quando um ministro está na reserva, ele entra no modo de sobrevivência. Ele só quer chegar lá, ele só quer pagar os seus boletos, ele só quer resolver os seus problemas. Mas quando você está com o tanque cheio, você tem espaço para outros. Você tem espaço para abençoar outras pessoas, e é por isso que o meu descanso abençoa outras pessoas. O que é que os grandes líderes desse mundo não sabem? Quando Jesus disse, graças te dou, Pai, porque você ocultou essas coisas dos grandes e poderosos, mas revelou aos pequeninos. Não é resultado. Porque vamos confessar que tem gente no mundo empresarial que materialmente traz mais resultado do que a gente. Mas ele disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É esse descanso para a alma, é esse alívio, é esse jugo suave, enquanto a gente faz o trabalho que o mundo não conhece, mas você conhece, porque você tem uma pessoa chamada Jesus Cristo e ela te provê descanso. Agora, de uma forma muito prática, o 4º ponto que você precisa entender é que o teu descanso aumenta os resultados. Diga comigo, meu descanso aumenta resultados. O mundo natural já mostra isso. Pessoas que trabalham com as mãos gostam de descansar com a mente. E pessoas que trabalham com a mente gostam de descansar com as mãos.
Como assim? Se você tem um trabalho de muitas decisões, o meu descanso é pilotar avião, o meu descanso é saltar de paraquedas, o meu descanso é fazer uma atividade que descarga muita adrenalina. Por quê? Porque a maioria do meu trabalho é mental. Quem gosta de fazer no dia a dia trabalhos manuais, normalmente descansa com a mente. Agora, há uma diferença entre a gente estar cansado e a gente estar esgotado. É importante a gente entender isso. Existe o burnout, eu não vou trazer uma aula de psicologia nesses poucos minutos aqui. Se você está cansado, você precisa de fato descansar. Agora, muitas vezes o esgotado, ele precisa desligar, ele precisa recarregar. A gente pode na medicina trazer dezenas de doenças, eu citaria nomes aqui, que estão conectadas diretamente à fadiga, à ausência de descanso. E eu vou te dizer algo muito forte, muito duro, não é uma profecia para você, mas quem não aprende a parar em Deus, vai acabar sendo parado pela vida, vai acabar sendo parado pela sua saúde. Ansiedade é barulho, mas você precisa entender que descanso é o volume do céu, é o som do céu para as nossas vidas. Descanso no natural é uma parte importante do trabalho, tem a ver com ritmo. Deixa eu te dar alguns exemplos. Numa música, o silêncio, muitas vezes, acrescenta beleza à música. Aquele momento que os instrumentos param para eles entrarem num refrão, e aquele refrão ele tem impacto por causa daquele momento de silêncio. A gente vê numa academia, eu sei que eu talvez não seja a pessoa mais própria para falar desse exemplo, que a pausa nas séries é justamente o que vai causar hipertrofia. A gente vê numa instituição, muitas vezes, que é o descanso daquela instituição que prepara ela para o novo, para uma nova estação. No corpo, é o seu sono que aumenta a sua criatividade. Quer ficar mais inteligente? Durma mais, descanse mais, porque no sono REM, no sono restaurador, é onde você fixa melhor o que você aprendeu ao longo do dia, é onde você tem novas ideias e novas revelações. Sabe que eu já acordei com um tema de mensagens? E eu vejo Deus falando assim até com José também. Ele teve que aparecer em José no sonho. Era como se Deus estivesse dizendo, sua mente está tão ocupada que eu precisei esperar você desligar para encontrar um momento para falar contigo. E ele fala sobre Jesus para José. Agora, se o descanso natural já traz isso, imagina descansar com o Senhor. A gente deve aprender com Ele. O quinto ponto que a gente precisa entender é que o meu descanso é uma questão de escolha. Tem gente que diz, eu não descanso porque eu não posso. Eu não descanso porque eu não tenho oportunidade. Mas diga comigo, o meu descanso é uma questão de escolha. Jesus diz, e todo mundo aqui deve lembrar dessa passagem, que Maria escolheu a melhor parte. Você tem escolhido aquilo que realmente importa? A Bíblia fala sobre a gente não andar distraído. Lucas no capítulo 10 e versículo 40. Essa palavra distraído, ela significa literalmente você estar num estado de estresse mental. Você está pensando em muitos serviços. A gente pensa que só a gente pode fazer as coisas. Eu quero recomendar para vocês, eu não ganho nada com isso, que fique muito claro, não tem nenhum patrocínio aqui, mas eu quero te recomendar o melhor aplicativo de gestão de tempo que já foi lançado em toda a história. Quem aqui quer saber que aplicativo é esse? O melhor aplicativo de gestão de tempo que já existiu se chama Não. Você precisa aprender a dizer não para muitas coisas, para aprender a dizer sim às poucas coisas que importam. Pastor, eu não consigo dizer não. Então pensa assim, quando você diz sim a algo por inconveniência, sem palavras você está dizendo não a outras coisas que só você podia fazer. Dizer não a muitas coisas para dizer sim a poucas coisas. A gente costuma fazer uma lista do que a gente precisa fazer. Se você é como eu, provavelmente você já fez muitas dessas listas. Hoje eu vou fazer isso e isso, esse ano eu vou fazer isso e isso. Sabe o que eu aprendi a fazer? Uma lista das coisas que eu não vou fazer. Isso aqui na igreja eu não vou mais fazer. Isso aqui eu não vou mais fazer. Essa outra coisa eu não vou mais fazer. Coloque o descanso na sua lista de atividades, como um descanso ativo,
como um descanso intencional. E por que é importante fazer a lista das coisas que eu não vou fazer? Porque tem um sexto princípio fundamental sobre descanso. É que o meu descanso permite que outros cresçam. Diga comigo, o meu descanso permite que outros cresçam. Quando eu descanso, eu estou passando uma mensagem para a minha equipe. Você vai precisar tomar a frente quando eu me ausentar. Agora a responsabilidade está com você. Agora o trabalho está com você. Traz para a nossa equipe um senso de autoconfiança. Ele confiou ao ponto de sair e deixar na minha mão. Traz para a nossa equipe um senso de responsabilidade. A gente vive em Petrolina numa cultura do agro, da fruticultura. E uma das coisas que se fazem na uva é o que se chama de raleio. Eu não sei se alguém já ouviu essa expressão, mas um cacho de uva, quando é jovem, ele tem um monte de uvas bem pequenininhas, são muitas uvas. E aí, numa determinada fase do ciclo da uva, tem alguém que passa no parreiral para arrancar um monte de uva. E aquelas uvas, elas começam a ter espaço. E aí, porque a uva, antes ela estava comprimida no meio de outras uvinhas, simplesmente porque você arrancou outras uvas, agora aquele caule fininho vai ter que ter um esforço para sustentar o peso daquela uva que estava escorada em outras. Aquele caule vai engrossar, ele vai começar a levar mais seiva para aquela uva que ficou. Aquela uva agora que estava comprimida no meio de outras, ela tem espaço e ela vai crescer um pouco mais. A gente está dando raleio. Às vezes a gente precisa dar um raleio para a nossa equipe, dar uma supervisão, um feedback tão menos micro e dizer, não, agora é com você, agora a responsabilidade está com você. Descanse para permitir que a sua equipe vai crescer, porque descanso tem tudo a ver com desenvolver pessoas. Eu sempre digo para a nossa equipe, olha, primeiro eu faço e você vê, depois a gente faz junto, depois você faz e eu vejo. Eu permito que essa pessoa faça porque você só aprende fazendo. A Bíblia diz no livro de Atos, livro das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Tem gente que ensina para fazer, na verdade você precisa fazer para ensinar. A gente aprende fazendo. Agora eu quero finalizar com uma passagem, lá em 2 Samuel no capítulo 21. Porque todo mundo aqui, você que assiste online, certamente já ouviu a história de Davi e Golias. Davi era um matador de gigante. Mas poucas pessoas sabem que Davi não foi o único, Golias não foi o único gigante que Davi venceu. Havia outros gigantes e um deles se chamava Isbi-Benob. Está lá em 2 Samuel 21:15. A Bíblia diz que esse gigante se levantou contra Israel, Davi se levantou disposto a enfrentá-lo. Só que alguém tomou a frente, lutou por Davi. E ele disse, nós não vamos permitir que você continue matando gigantes, porque nós não queremos que a lâmpada de Israel se apague. E isso me traz uma lição poderosa. A gente tem fé para derrubar gigantes, a gente tem fé para derrubar muralhas, mas você não precisa matar um gigante todo dia. Se tem uma coisa mais poderosa do que ser um matador de gigantes, é levantar matadores de gigantes. E a minha oração, o meu desejo para a sua vida é que você não somente conquiste grandes coisas, você não somente seja um matador de gigante, mas você possa levantar matadores de gigantes, para que a tua lâmpada, para que a visão que você carrega possa descansar. Permita que a sua liderança dê a você a oportunidade de matar os gigantes que ele mata todos os dias, e você vai ter um líder mais iluminado, você vai ter um líder com mais visão para te empoderar para fazer coisas ainda maiores.